Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda e última edição desta sexta-feira. Sextou, miserável! Como sempre, com muitas informações. Então já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ative o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Parada é a seguinte: amanhã um colossal, gigantesco, enorme da Colina joga contra a equipe do Volta Redonda em Cariacica. E olha, um festão danado, torcida do Vasco absurdamente lotando as ruas de Espírito Santo para receber o colossal da Colina. Mas a gente já vai falar disso. Antes, lembrar você, preste atenção aqui, meu parceiro, amanhã tem Gigantes da Colina, e você que é malandro e ama esse clube aqui, ó, você vai na 1xBet, o link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. A 1xBet é a maior bet do mundo, meu parceiro. Além de apostar com segurança e tranquilidade e ter as principais odds do mercado, você usa a palavra promocional Futebolaco com temudo e seu no final, que eles dobram o seu primeiro depósito. Você ganha bônus até de R$ 1.520, se não ouviu errado, tá? Além de apostar e se divertir com tranquilidade e segurança, vocês ajudam demais o meu trabalho, porque esse parceiro comercial é fundamental para a manutenção do nosso trabalho. Então, se você é um fã do Dieguinho, gosta do canal Futebolaço, me dá essa moral, se cadastrando na 1xBet no link aqui do primeiro comentário fixado. Dieguinho, não vou apostar nessa rodada agora, não tem problema, faça o seu cadastro lá. Quando você quiser apostar, teu cadastro já está feito, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Bom, galera, tá passando para vocês aí na tela algumas imagens. O Vasco, através do monstruoso fotógrafo Leandro Amorim, tirou alguns takes, algumas imagens aí da torcida do Vasco, fazendo uma baita de uma festa na porta do saguão ali do hotel que o Vasco está hospedado já em Cariacica, tá? Os jogadores já treinaram, já chegaram à capital aí, capital não, desculpa, chegaram já ao estado aí do Espírito Santo. Inclusive, eu trouxe para vocês no vídeo anterior, né, as fotos do último treinamento, e nós teremos essa partida muito importante para o Vasco no Cariocão, tá? Parabenizar a torcida capixaba, que sempre faz uma recepção incrível para o Vasco. Eu sempre cito a galera de Espírito Santo e Manaus. Todo vascaíno é incrível, mas eu confesso que esses dois estados moram aqui no meu coração, e eu ainda vou visitar Espírito Santo no jogo do Vasco, também Manaus, prometo, tá? Não foi dessa vez, mas eu ainda vou aí. Inclusive, recebo muitos pedidos da galera para dar um pulinho em Espírito Santo. Dito isso, quem tem que brilhar é sempre a torcida do Vasco. E eu vou deixar com vocês alguns takes aí que o Vasco fez da torcida fazendo uma festa aí com os jogadores. Primeiro, aquele esquenta antes dos jogadores aparecer. O Almirante apareceu, brincou com a rapaziada, balançou a bandeira. Galera querendo arrancar a cabeça do Almirante, bem legal. E aí depois, quando os jogadores chegam, surreal. E aí tem um detalhe, presta atenção nesse spoiler aqui. Tem um menino que fica assim: eu consegui tocar no Payet, eu consegui tocar no Payet, eu consegui tocar no Payet. Esse cara não vai lavar a mão aí, sabe lá Deus quanto tempo. Pô, mas seria legal o Vasco identificar esse torcedor, conseguir fazer uma interação dele com o Payet, ou entregar uma camisa do Payet para ele. Você vê quanto o cara ama o Payet, ele ficou tonto. Eu consegui tocar no Payet. Maneiro, cara. É legal como o Vasco emociona e mexe ainda com o sentimento de várias pessoas. Então fique aí com o maior espetáculo da terra, que é a torcida do Vasco. Confere aí.
Galera, vamos agora a mais uma informação de maneira oficial, tá? O Vasco confirmou, inclusive através das suas redes aí, o empréstimo do atacante Lucro Orediano ao Cincinnati da Major League Soccer, tá? O companheiro Vene Casagrande conseguiu apurar que o Cincinnati pagou $500 mil pelo empréstimo, pouco mais de R$2 milhões pinga no cofre do Vasco por esse empréstimo e tem uma cláusula de opção de compra ao final do empréstimo que se encerra em dezembro, caso o Cincinnati queira efetivar a compra do jogador. Segundo apurou o companheiro Vene Casagrande, o valor está estipulado em R$16 milhões. Aí vai depender da flutuação cambial, né? Quanto que vai estar o dólar lá no final do ano, mas pouco mais de $3 milhões, tá? Lembrando que o Vasco paga primeiro R$16 milhões no Lucro Orediano e tinham gatilhos nesse contrato, se ele fosse batendo algumas metas de jogos, gols e etc., aí o Vélez ia recebendo uma quantia maior. Como ele não bateu nenhuma dessas metas, ainda está valendo o valor original. Então, caso o negócio seja concretizado e o Lucro Orediano seja vendido para o Cincinnati, nos 16 milhões o Vasco recupera o valor que pagou pelo jogador e os $500 mil aí, os R$2 milhões, entram pro cofre do Vasco como lucro. Se bem que se não dá para calcular lucro aí, porque despendeu-se salário ao longo de uma temporada com o jogador, mas se demole fica elas por elas aí, não sei se somado o salário dele do ano todo passou de mais ou menos R$2,5 milhões não, tá? Mas o Vasco estaria se desfazendo do jogador pelo que comprou, então pelo menos aí não fica no prejuízo. Falando em não ficar no prejuízo, o Vasco hoje é um clube que está numa nova era e mudou de patamar. Se você comparar o que o Vasco era no modelo associativo até 2022 e que o Vasco vem galgando e se transformando nos últimos anos com a chegada da SAF, eu vou trazer para vocês uma matéria brilhante feita pelo Bruno Murito, Emanuel Ribeiro, Tebron Schmidt do GE, sobre essa mudança de patamar do Vasco da Gama, tá? Eu vou lendo a matéria e vou reagindo aqui para vocês. A manchete da matéria do GE é: Vasco supera a previsão de vendas, aumenta receitas e fica mais perto da autossustentabilidade. Aqui vai meu primeiro comentário, tá? Tá chegando ao fim o período obrigatório dos aportes da 777. Faltam só 2. Agora, no final do ano, em setembro, pinga o penúltimo aporte na casa de R$270 milhões. E aí no ano que vem, novamente em setembro, mais 120 e acabou. O Vasco vai ter que viver com as suas próprias pernas aí. O Vasco, eu me refiro a Vasco da Gama SAF, com recurso que o próprio Vasco vai gerando, tá? E aqui essa matéria é importante, porque ela fala que o Vasco está tranquilo quanto a isso. E a ideia de fazer esses investimentos e mexer na estrutura e atacar a dívida, o Vasco tem investido até um pouco menos no futebol, é justamente por isso, para poder tornar o clube autossustentável, para ele caminhar com as suas próprias pernas. Lembrando que tem alguns gatilhos em contrato, que depois que a 777 terminar os aportes, ela só pode retirar o lucro se ela bater algumas questões, como por exemplo, o Vasco ter uma das 5 maiores folhas ou dos 5 maiores faturamentos do país. Vamos agora nos mergulhar dentro da matéria. O balanço financeiro só deverá ser divulgado dentro dos próximos 2 meses, mas o Vasco já tem uma certeza: houve aumento no número de receitas. O clube tem se organizado para chegar em 2026 pronto para andar com as próprias pernas, sem os aportes da 777, que foi aquilo que eu falei. O último aporte acontece em 2025. Principalmente com as transferências de Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy e Marlon Gomes ao Shakhtar Donetsk, o Vasco superou o que havia sido previsto em venda de jogadores, por exemplo. Dessa forma, o lucro líquido dessas negociações pode ser 100% reinvestido em contratações. E aqui eles vão falar agora sobre a organização que o Vasco vem buscando para se tornar autossustentável e não depender mais dos aportes. A 777 precisa depositar 2 aportes para garantir 70% das ações da SAF. Serão 270 milhões em 2024 e 120 milhões no próximo ano. Depois disso, contratualmente, a empresa não terá mais obrigação de colocar dinheiro no Vasco. A partir de 2026, a SAF terá que ser autossustentável, com metas a serem alcançadas no futebol. A principal delas, uma performance com metas de classificação e títulos nacionais e internacionais estabelecidos em contrato. Ou
possuir um dos 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. Nos bastidores, a SAF, no momento, tem a confiança de que o clube vai ter força para andar sozinho e estar entre os 5 maiores orçamentos do futebol brasileiro. Isso não será um problema. O plano é aumentar cada vez mais as receitas do clube, seja com bilheteria, por isso a importância do Maracanã, e o Vasco tem brigado cada vez mais para poder jogar lá, programa de sócio e também patrocínio. Sobre o programa de sócio, o Vasco chegou a ser o maior das Américas e o 5º maior do mundo. Hoje não está nem entre os 5 maiores planos de sócios do Brasil. Inclusive, se eu não me engano, é porque o Vasco sumiu com a contagem de sócios lá no programa Sócios Gigantes. Deixa eu só dar uma atualizada, porque às vezes a gente queima, paga pela língua do nada, né? Tem todas as vezes que eu tenho entrado no Sócios Gigantes, não aparece mais o contador. Deixa eu dar uma olhada se eles já voltaram a atualizar. Não, você não consegue mais ver quantos sócios o Vasco tem ativos. Na minha opinião, isso aí o Vasco ficou até com um pouco de vergonha, vídeo que ele já teve e o que ele tem de sócio hoje, que ele oculta aí esta informação. Hoje eu tenho para mim que o Vasco deve ter entre 3º ou 4º plano de sócio do Rio de Janeiro, porque talvez deve ter tido uma debandada de sócios do Botafogo, por tudo que o torcedor do Botafogo está machucado com o ano passado, mas o Botafogo cresceu muito o plano de sócio ano passado e o Fluminense vem disparando esse plano de sócio. Marcelo, campeão de Libertadores, bicampeão estadual, então o Fluminense tem conseguido alavancar seu plano de sócio, tá bom? Agora vamos seguir aqui a matéria. Além da questão do plano de sócio aí e o patrocínio, recentemente a SAF separou as áreas de marketing também comercial, que antes eram geridas juntas. Isso vai ajudar na captação de dinheiro, como por exemplo o patrocínio master. O clube conversa com algumas empresas no momento para dobrar o valor recebido pelo espaço principal da camisa. Antes da SAF, por exemplo, praticamente não havia controle do dinheiro que saía e entrava no clube. Agora, tudo precisa ser registrado, até a simples compra de uma caneca. Parece bobeira, mas é algo que as grandes empresas fazem. Nosso planejamento já está em 2040, revelou um funcionário do Vasco, que o GE omitiu o nome do mesmo, tá? Então, interessante ouvir isso. O Vasco tem planejamento montado já até 2040, ou seja, a gente está falando de 16 anos para frente. Uma das medidas foram tomadas com a chegada da 777, foi a de comprar computadores para os funcionários. Escute isso aqui. Para que eles não precisassem usar equipamentos pessoais da empresa. Antes era assim. Eles levavam todas as informações com eles quando saía do clube. E aí chegava um novo funcionário, tinha que começar tudo do zero. Além disso ser errado, né? A empresa tem que dar suporte, tem que dar estrutura para o funcionário trabalhar e não ele pegar o equipamento pessoal dele e emprestar e ceder para a empresa. Tu imagina, se Deus o livre, um funcionário desse é coagido ou ele tem um desvio de caráter aí e compartilha essas informações, principalmente se for alguém de um setor estratégico, se tem informações oficiais de uma empresa gigantesca como o Vasco aí, podendo, Deus o livre, no assalto, em qualquer situação sendo vazado, porque esse funcionário transportava as informações, né, dele do clube para casa, porque o computador utilizado era o computador pessoal e não do clube. Olha que coisa louca. E a matéria afirma que quando esse funcionário saía, muitas das vezes boa parte das coisas eram perdidas, né, porque estava salvo no computador do próprio funcionário. Aí você vê como o Vasco era amador e tinha várzea em algumas questões ainda, tá? Hoje tudo funciona em um fluxograma aberto entre as áreas e com armazenamento em nuvem de forma integrada. Assim, há um controle completo sobre o dinheiro que o Vasco tem a pagar e a receber, algo que não havia antes. No ano passado, o Vasco vendeu jogadores como Andrei, Pedro Raul e Aguinaldo, que somados renderam mais de 110 milhões. Em 2024, o clube também arrecadou um bom dinheiro com a série de Gabriel Peck e Marlon Gomes. As vendas do atacante e do meia para o Los Angeles Galaxy e o Shakhtar Donetsk, respectivamente, foram fechadas também em mais de 110 milhões. Isso antes do início da temporada. As transações já superam a projeção do Vasco relacionado à venda de atletas. E
não me surpreenderia se o Lucas Piton também for vendido na janela do meio do ano. Ele está valorizado absurdamente e eu acho que dificilmente um clube europeu não vai vir aqui tentar levar ele. Ele ainda é jovem, tem 23 anos, é um cara já experiente, com 2 camisas pesadas nas costas, Vasco e Corinthians, só de Vasco 50 jogos, no Corinthians ele tem um pouco mais disso, e é uma posição muito carente no futebol mundial. E que o Piton Cruz é surreal e ainda esse ano a gente deve ver chegando ou amarelinha ou azulzinha nele. Não é essa camisa azul que o goleiro Thiago Rodrigues usava no Vasco, mas sim a camisa azul da seleção italiana. Ele inclusive já ficou na pré-lista de convocados e quase pegou a convocação. Então, se pintar uma convocação para a seleção italiana, ele não veste mais a camisa amarelinha. Se pintar uma convocação da amarelinha, ele fica de fora da seleção italiana, tá bom? Então é isso, galera. Assim a gente vai encerrando a nossa segunda edição e amanhã esse cara feio aqui volta com a nossa primeiríssima edição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Chegou até o final, por favor, se inscreva aí para dar essa moral pra gente, ó. Quem adora entrevistas aí, se inscreva também no Futebolaço Podcast. Nós já somos o 3º maior podcast de esportes do Rio de Janeiro. Estamos com um pouco mais de 73 mil inscritos e estamos rumo a 100 mil inscritos lá. Inclusive, se você gosta do meu trabalho, me dá essa moral lá, Futebolaço Podcast. Tem mais de 120 episódios já gravados e, ó, batida tá firme, já tem tetracampeão mundial confirmado aí para o início do mês de março e vem muita coisa legal aí. Carlos Brasil, nosso convidado de segunda-feira, Edmundo já esteve lá 2 vezes, Carlos Germano, Sorato, Mauro Galvão, enfim, Luizinho Quintanilha, vários ídolos do Vascão tiveram lá, além de jogadores com passagens importantes, como por exemplo o Souza e o Felipe Bastos, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família e logo mais eu volto com a nossa primeira edição de sábado. Tamo junto!